Então vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Nós vamos falar aqui hoje, né? Mais uma aula de finanças, mais um workshop de finanças. Eu só vou relembrar um pouco do primeiro workshop, né? Nosso plano de voo está definido em 3 aulas. Então, nós temos a nossa primeira aula em que a gente falou de ferramentas de controle financeiro. Falamos de livro caixa tradicional gerencial, plano de contas, fluxo de caixa, o DRE. Depois a gente falou de identificação e análise de custos, investimentos, perdas e desperdício. Então falamos de custos fixos, variáveis, custos diretos e indiretos, investimentos, perdas e desperdício. No workshop de hoje, nós vamos falar de análise de indicadores. Nós vamos falar de liquidez, endividamento, atividade, prazo médio de recebimento de vendas, prazo médio de renovação de estoque, prazo médio de pagamento. Nós vamos falar de rentabilidade, margem de lucro, lucro líquido, né? O que é lucro líquido sobre patrimônio líquido. Vamos falar de ponto de equilíbrio e a gente finaliza o nosso workshop hoje. E no da semana que vem, né, nosso próximo workshop, nós vamos falar de formação de preço de venda para serviços turísticos, fatores que impactam os preços, como concorrência, né, geográfica e por segmentação, estimativa de vendas. Vamos falar de ferramentas de precificação, vamos falar de precificação de roteiros turísticos, percepção de valor de serviços, construção de experiências e por aí afora, e composição de tarifário em alta e baixa temporada, né? Vamos ajudar vocês um pouco, né? Eu vou desabilitar aqui só o meu WhatsApp, porque de vez em quando ele fica dando uns gritinhos aqui no meu computador. Só um minuto, por favor. Bom, então o que eu vou fazer aqui agora, a partir de agora? Eu vou só fazer um overview muito rápido do que a gente falou no primeiro encontro, só para a gente relembrar, né? No primeiro encontro, eu comecei fazendo algumas perguntas sobre qual era a nossa memória afetiva com finanças, né? Quem se lembra, né, ou quem se lembrava de ver os pais debatendo e conversando sobre finanças, né? Que memória que a gente tem dos nossos pais sentados com a gente à mesa e falando, filho, vem cá, eu e sua mãe temos que conversar com você sobre finanças da casa e tal. E raras pessoas têm essa memória, porque falar de finanças nunca foi algo fácil, sempre foi algo difícil, porque normalmente os pais sempre sentaram para conversar sobre finanças quando tinha problema, quando estava tudo bem, ninguém conversava. E a gente não cresceu com isso, né? A gente acha que falar de finanças é um tema, né, que tem a ver com, vamos conversar sobre números, um tema chato, você está querendo saber quanto que eu gastei, e a gente entende isso muito mais como uma cobrança do que como prestação de contas. E nós, como seres humanos, a gente acaba levando isso para a vida profissional, e quando a gente vira empreendedor, a gente acaba muito mais gostando do ofício do que qualquer outra coisa, né? Então, as pessoas aí no seu negócio gostam muito mais na pousada de receber, na empresa de evento de fazer o evento, na empresa de transporte de transportar pessoas, mas na hora de sentar do lado de cá para fazer aí uma real situação de análise aí, isso fica um pouco chato, é até sofrível, né? Bom, então a gente fez a aula de gestão financeira prática para resultados, a gente falou dessas coisas todas que eu já disse no início, né? E aí eu fui falar da gestão integrada de negócios, a gente falou, né, como é que é a vida do empreendedor, que o empreendedor monta um negócio e aí ele vê uma oportunidade no mercado, para isso ele precisa desenvolver fornecedores, e aí ele precisa de montar a sua operação dentro da empresa, e aí, à medida que esse ciclo se estabelece, a gente precisa de vender para esse mercado, comprando do fornecedor, gera imposto para Brasília, e a gente precisa vender, precisa de controlar financeiramente, ter pessoas para trabalhar para a gente, então a gente monta aí, né, uma grande teia de prestação de serviço, onde a gente espera, no final dessa história, ter lucro, né? E a finanças é a área onde a gente vai olhar para isso, onde a gente vai realmente verificar se a gente está tendo lucro, realmente se as coisas estão funcionando, né? Se as coisas estão dando certo. Então, muitas vezes, se você está vendendo mal, você vai descobrir isso na hora que está olhando para as suas finanças. Se você está comprando mal, você vai descobrir isso na hora que você está olhando para as suas finanças, que é a hora que o resultado não vem, né? E aí, então, a gente falou dos 4 pilares básicos da gestão de pessoas, operações,
vendas e finanças, né? Eu também falei um pouquinho sobre a gestão integrada, o que a gente devia esperar, né? A gente tem que entender que cada área, a gente tem que entender o que a gente espera de cada área. E eu fiz uma brincadeira, né? O que você espera de um padre? Muita gente falou, eu espero de um padre que ele reze a missa. Rezar a missa é a tarefa do padre, mas não é isso que eu espero dele. Eu espero que o padre mantenha os fiéis alinhados e praticando os princípios e valores da igreja. Se ele vai fazer isso rezando missa, cantando, gravando disco, sapateando, isso não importa, o que importa é o resultado, né? Quando você senta num restaurante com fome, você não quer saber o que o cozinheiro está fazendo, você quer que o prato chegue para matar a sua fome. Então a gente tem que pensar na entrega, a gente não tem que pensar na tarefa, mas a gente às vezes acaba educando as pessoas para a tarefa, esquecendo da entrega. E aí, especificamente, por exemplo, o guarda de trânsito, eu espero que o trânsito flua. Como ele vai fazer isso, não importa. E quando a gente pensa no caso do garçom, a gente espera que o garçom cumpra o propósito de um bar, que é lazer e entretenimento. A pessoa, quando vai para uma pousada de macacos, ela quer descansar, ela quer relaxar. Se os seus funcionários não entregam isso para as pessoas, só entregam estresse, isso está desalinhado, né? Então, a gente chegou à conclusão de que a gente foi treinado a esperar a tarefa e não o propósito. Então, a gente foi falando de muitas coisas, a gente falou das áreas desintegradas, o que a gente tem que esperar de cada uma das coisas, o que eu espero da área financeira, né? A gente falou o que a gente espera da área comercial, que é vender mais para os atuais clientes. Então, isso é só um overview do primeiro workshop, né? Sobre gestão de pessoas, a gente falou muito de que a gente espera das pessoas que as pessoas realmente compreendam os processos, né? Por exemplo, no caso de uma empresa de eventos, a empresa de eventos tem muitos processos, né? Tem checklist para fazer, receber mercadorias, devolver, fazer implantação da área de eventos, né? Montagem, desmontagem, por aí afora, né? E aí eu mostrei um vídeo interessante lá, né? Um vídeo não, mostrei uma situação interessante, que quando a gente fala de qualidade, né? A gente fala assim, a qualidade tem a ver com a prestação de serviço. A gente tem que tomar cuidado com essa palavra. Porque qualidade pode ter qualidade boa, pode ter qualidade ruim. Bom, então, falamos do propósito de um bar. Se um bar nasceu para vender lazer e entretenimento, o meu garçom, a minha cozinheira, todo mundo tem que estar voltado para entregar lazer e entretenimento. Falamos do papel da venda, que a venda tem que pagar imposto, remunerar o lucro, sustentar o crescimento, e que por isso que a gente precisa vender bem, porque se vender mal, a venda não dá conta de pagar tantas coisas, né? Inclusive, ela ainda precisa de pagar a mercadoria que a gente vendeu. E tem hora que a gente coloca carga demais na venda, e aí a carroça fica pesada demais, o burro não aguenta puxar, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Falei de que a gente precisa olhar para as partes da empresa e enxergar uma visão holística. Contei a metáfora, né? Dos meninos que foram vendados e apresentados no elefante, onde cada um tocou numa parte, cada um falou que era uma parte segundo aquilo que ele achava, e ninguém enxergou parte do elefante. E isso é normalmente as pessoas, quando estão no nosso negócio, não enxergam o bicho inteiro, enxergam partes, mas às vezes enxergam de maneira errada ainda por cima, né? Porque cada um deveria enxergar a verdadeira parte, né, do bicho, entender que cada um é uma parte importante do negócio, né? Então, eu falei disso. Você tem um artigo meu, né, que eu falo que a mão e o pé têm funções diferentes, mas fazem parte do mesmo corpo. Então, mãos e pés, ao mesmo tempo que são parte de um todo, contém o todo na parte, né? E aí, a gente precisa, então, começar a entender. Se uma empresa nasce com uma meta para ter, por exemplo, 12% de lucro, cada uma das áreas precisam das suas ações, iniciativas, né, e projetos para levar a empresa até aquele lucro, porque o lucro é responsabilidade da empresa como um todo. Então, cada um tem que saber a qual pedaço lhe pertence, né? E aí, eu brinquei, né, falando de que empresário não gosta de dinheiro, sim do que o dinheiro dá. Então, a gente acaba desinvestindo no negócio, né? E a gente, às vezes, tira dinheiro do negócio para cumprir o nosso sonho de lazer, né? Então, a gente acaba fazendo isso. E a gente viu que para trabalhar com a gestão financeira precisa estabelecer prioridades. E muitas vezes, quando você não tem o foco da maneira correta, você não estabelece prioridade da forma correta, né? Eu adoro mostrar essa imagem, né? Uma casa ruim com um carrão, ou a pessoa morando num barraco com uma televisão de última geração. São prioridades que a gente precisa entender
para fazer gestão financeira. E também comentei, né, que à medida que a gente vai ganhando dinheiro, a gente vai tirando dinheiro da empresa, por exemplo, para comprar apartamento ou loja para viver de aluguel, porque pode ser que esse negócio dê errado lá na frente, e isso é desinvestimento. Muita gente que tirou o dinheiro do negócio para aplicar em bolsa e perdeu muita coisa, gente que comprou apartamento na planta, né? Então foi fazendo o desinvestimento do negócio. A gente falou do resultado da venda, aí aqui eu apresentei a estrutura de um DRE, como é que funciona, né? Então você tem um preço de venda e tem dali um monte de custos, e aí no exemplo que eu dei, eu sou um franqueado Havaianas, uma sandália que eu vendo por R$ 49,90, lá na última linha estou ganhando 6%, né? Somente R$ 3. E as pessoas precisam entender isso, do mesmo jeito que as pessoas precisam entender quando você pega um evento para fazer, quando a pessoa se hospeda na pousada e paga lá, por exemplo, né, uma diária de R$ 200, quanto que fica realmente para a pousada, quanto que sobra no final da história para a pousada, né? Aí eu usei a metáfora do bolo e das bocas famintas, né? O bolo é a receita de 100%. E cada boca faminta que é um pedaço do bolo, né? Botei o TAS aí para a gente lembrar disso, né? Então, quando você olha da sua receita um tantinho, igual eu mostrei lá naquela carroça, né? Um tantinho vai para você pagar o custo do serviço prestado, a mercadoria que você vendeu, um outro tantinho da sua venda vai para pagar aluguel, o outro tantinho para encargos, o outro tantinho para energia. Então, se você não organizar as suas finanças, você não sabe para onde o seu dinheiro está indo. E é importante você reconhecer que para essa criança chamada lucro, né, que é essa criança aqui, ó, para essa criança comer, todas as outras têm que comer o seu pedaço que lhe pertence, não podem comer a mais. Toda vez que nessa metáfora da festa de aniversário uma criança come a mais, ela está tirando pedaço do lucro, né? Aí a gente começou falando, né, qual o ponto de partida, a gente falou então que a gente precisa aprender a organizar as informações, e aí o livro caixa é uma ferramenta de organizar essas informações, o fluxo de caixa é uma outra ferramenta, onde se registra entradas e saídas de dinheiro. Falei também que normalmente o fluxo de caixa é uma corrida injusta, porque os pagamentos andam mais rápido na frente dos recebimentos, né? Chega no quinto dia útil, você tem que pagar um monte de coisa, e não necessariamente a pessoa, né? Você vai hospedar a gente ao longo do mês, principalmente na pousada aí, que é quinta, sexta, sábado, domingo, mais especificamente talvez até sábado, domingo. No caso do evento, quando não tem evento, como é que você fica seu fluxo de caixa? Você tem uma estrutura mínima para segurar. No caso da van também, o guia turístico que teve lá, né, no primeiro dia que nos assistiu, enfim, né? E aí, então a gente falou do papel do fluxo de caixa, né? Mostramos a importância quando você tem capital de giro. Você, quando tem capital de giro, permite você passar pelos meses, mesmo gerando resultado negativo com dinheiro na conta. Falamos da diferença entre livro de caixa e fluxo de caixa e falamos do plano de contas, que o primeiro papel para você organizar um plano de contas é você saber, por exemplo, né? Hoje eu estava numa empresa e aí nós temos lá uma conta, manutenção. Manutenção é uma conta que faz parte de qual grupo de contas, né? E mercadoria faz parte de um outro grupo de contas. Então, dei um exemplo aqui, né, dos baldes, como se fosse aonde eu agrupo as contas. E vamos imaginar que você é uma empresa, né, e você precisou de contratar algum serviço. É o aluguel que você paga, o aluguel do Avan, né, o fundo de garantia dos seus funcionários e é a conta do celular. Então, se você classifica direitinho, no final do mês você pode olhar para cada balde, né, nessa metáfora e falar, ó, o balde fornecedores deu tanto, o balde despesa administrativa. Então, por exemplo, quando eu pego aluguel é custos com ocupação. Na hora que eu pego o celular, é despesa administrativa, né? Na hora que eu pego lá, aluguel da van, está no balde fornecedores, né? E mão de obra, né? FGTS está lá como mão de obra. Então, se eu classifico corretamente as contas, no final do mês eu vou saber realmente. Então, por isso que o nome disso é plano de contas. Plano de contas nada mais é do que você classificar cada conta direitinho. E é graças ao plano de contas que a gente pode montar um DRE de forma correta, né? Aí eu apresentei a estrutura de um DRE, você começa vendendo 120, o primeiro grupo de custos são os custos variáveis, se chamam variáveis porque vão variar em função da quantidade vendida, né? Então, por exemplo, se você tem comissão,
Você vendeu muito, paga muita comissão. Vendeu pouco, paga pouca comissão. Embora o percentual seja o mesmo, é 1% de comissão, né? E os custos fixos, que são aqueles custos que, independentemente de você vender ou não, ele está lá. No caso de uma pousada, nós temos uma variação, energia, por exemplo. A pousada está cheia, gasta mais energia. A pousada está vazia, gasta menos energia. Então, nós temos algumas variações aí que nós vamos poder explicar para cada um de vocês aí na hora das consultorias particulares, né? Então, explicamos isso, falamos de cada uma dessas coisas aqui, né? Falamos de custo não operacional, de resultado e tudo mais, né? E de ponto de equilíbrio, né? Depois a gente explicou os dois tipos de receita, operacional e não operacional. Operacional é tudo que você vende ligado ao seu produto. Então, eu sou uma empresa de eventos. Toda vez que eu estou recebendo dinheiro para fazer eventos, é receita operacional. Mas vamos imaginar que a minha empresa comprou também é dona de uma loja. Ela comprou uma loja, um ponto comercial, e recebe aluguel disso. Isso é uma receita não operacional, visto que a minha natureza, né, eu não sou uma empresa que vivo de ponto comercial. É uma receita fruto do investimento que tem, juros que você recebeu e por aí afora, né? Falamos da diferença de custos fixos para variáveis. Explicamos, então, os grupos de custos fixos. Lembrando, custo fixo é todo custo que você, vendendo ou não vendendo, você tem ele, né? E falamos também, naquela ocasião, de custos variáveis, impostos, né, comissões e por aí afora. E aí mostramos também, então, o que pertencia ao grupo de custos variáveis. Normalmente, o custo da mercadoria que você vendeu. Então, por exemplo, na pousada aí, né? Se a pousada está cheia, você tem que servir mais café da manhã. Então, vai comprar mais mamão, mais laranja, mais ovos e por aí afora. A pousada está vazia, compra menos. Então, esse custo vai variar de acordo com a venda, né? E aí, dei um exemplo aqui sobre impostos, né? Se você vendeu 8 mil e sua alíquota é de 5%, vendeu 8 mil, você vai pagar 400 de imposto. Se vendeu 12 mil, vai pagar 600 de imposto. Ou seja, está variando, né? No caso de uma venda de um produto, né? Eu tenho aqui um exemplo, muito interessante esse exemplo. Esse exemplo que eu dei foi, você vende uma bermuda, comprou por 15 e vendeu por 43. Seu CMV é 34%, ou seja, R$15 é 34% do preço de venda. Agora, se você comprou 30, você conseguiu desconto do fornecedor. Então, pagou 14 em cada uma. Então, comprou por 14, vendeu por 43, mas vendeu 30, você já baixou seu CMV. E se você comprou 300, comprou mais barato ainda, seu CMV ficou mais baixo. Eu gosto de dar exemplo, né, no frigobar de um hotel. Uma Coca-Cola lata, você vai pagar no supermercado R$1,30. E aí você vende ela por R$5, né? Então, veja bem, você pagou R$1,30, vendeu por R$5. Agora, se você achar um fornecedor que te vende por R$99 e você continua vendendo por R$5, você baixou o seu CMV, que é o custo de mercadoria vendida, está vendendo, ganhando mais dinheiro, né? Então, foi isso que a gente tratou. E nós falamos também de custo de serviço prestado, né? Que é o custo direto da prestação de serviço que vai ocorrer somente quando há a execução do serviço. Por exemplo, eu sou um prestador de serviço. Toda vez que eu vou prestar serviço para alguém, eu tenho que me deslocar. Então, toda vez que eu estou me deslocando, eu tenho gasolina, combustível, alimentação. Se eu não estou prestando serviço, eu não pago gasolina para ir, porque eu não estou prestando serviço. O dia que eu tenho que ir é o custo de serviço prestado. No caso da van, por exemplo, daquela empresa que está no grupo aí de turismo, de compras, né? Se tem viagem para fazer compra, para levar grupos, tem custo de serviço prestado. Vai pagar o motorista, vai pagar lanche do motorista, o óleo diesel e por aí afora, né? Então, a gente falou de custo fixo, dando um exemplo também. Se você paga um aluguel de 400, e é brincadeira, né? Porque eu acho que não existe aluguel de 400, mas foi só para a gente fazer a conta. E vendeu 8 mil, o aluguel será 400. Mas se você vendeu 12 mil, o aluguel continua sendo 400. Percentualmente, 400 de 8 mil é 5%, mas de 12 mil é 3%. Você vendeu mais com o mesmo aluguel, você foi mais eficiente. Aí mostramos de novo o resultado, né, que é a diferença entre vendas menos os seus custos, podendo ter 3 resultados possíveis: positivo, negativo ou igual, que é o ponto de equilíbrio, que é um conceito que nós vamos trabalhar hoje aqui no workshop de hoje. E todo mundo sabe que a gente trabalha para ter resultado positivo, não é isso? E aí a gente viu que tem empresa que está com resultado positivo, o porquinho está tinindo, está gordinho, e tem empresa que tem resultado negativo,
aonde o porquinho tá danado, não tem nada, né? E aí, a gente falou também do custo não operacional, né? E como custo não operacional, a gente entrou no conceito de perda e desperdício, né? Entendendo que perda é quando o balde está furado. Você pôs a água e está perdendo, né? E desperdício é quando o balde não está furado, mas você pôs mais água no balde, o balde transbordou, você desperdiçou água. Então, numa empresa, perda, né? Você comprou mercadoria para fazer café da manhã, não colocou na geladeira e as frutas estragaram. Isso foi perda. Desperdício, tinha 5 hóspedes no hotel e você foi lá e fez café da manhã para 10. Desperdício, né? Então, enfim, olhando para isso, né, a gente vê, por exemplo, que a pessoa quando toma uma multa, tem causas trabalhistas. Causa trabalhista não é um custo da operação. Você fez alguma coisa errada, não pagou hora extra, não controlou a entrada e saída do seu funcionário, fez compra errada, viagens necessárias, podem gerar perdas ou prejuízos aí, né? E falamos dos custos não operacionais, que são os financiamentos e os investimentos, ou seja, você teve que pagar a prestação do banco, é um custo que não está ligado à sua operação, mas como você não tinha dinheiro, você teve que pegar dinheiro no banco, é chamado de custo não operacional porque não faz parte da operação. Uma outra pessoa, dona de uma outra empresa, concorrente sua, que estava com caixa bacana, não precisou de pegar financiamento, ela não tem esse custo. Agora, todos, independentemente de se tem dinheiro ou não, se é uma pousada, tem o custo do café da manhã, então é um custo da operação, ok? Bom, e aí então nós chegamos no dia de hoje. Então fizemos um overview aí, bem rápido, ok? Só para, porque não os vejo, tudo bem até aqui com o overview? Deram uma olhada aí, relembraram aí, estão me ouvindo? Ok? Me falem aí, por favor, porque eu não vejo vocês. Ok. Então, muito bem. Então, agora nós vamos falar de liquidez, endividamento, atividade, rentabilidade e ponto de equilíbrio, ok? Então, vamos hoje. Então, eu só vou relembrar como que a gente apura um resultado. Pequena empresa, empresa optante pelo simples. Essa ferramenta aí que a gente chama de DRE, demonstrativo do resultado do exercício. Então, um exemplo, né? Vamos pensar assim, eu tenho lá uma loja, né? Eu tenho lá uma empresa que pode ser uma empresa de prestação de serviço, não importa. Vendi 120 mil reais no mês. Aí, dessa venda, eu tive de custo do produto vendido, se for uma loja, ou se for uma pousada, o custo do serviço prestado, né? De 42 mil. Perceba que 42 mil reais é 35% dos 120 mil. Isso aqui é uma regra de 3 básica. 120 mil é 100%, 42 mil é X. Achamos aqui 35%. Então, perceba que para chegar nessa ferramenta, para a gente analisar resultados, eu preciso estar realmente com as minhas informações muito organizadas. É a partir daqui que eu começo a fazer análise. Então, quando no início do nosso bate-papo você me pergunta se, né, eu vou ter uma consultoria individual? Vai, porque a gente vai discutir o seu caso, é cada caso como sendo um caso. Porque pode ser que você não esteja organizando as informações corretas lá naquele plano de contas, não está levando as contas para os baldes corretos. Aqui, quais são os baldes? Eu tenho um balde chamado custo do serviço prestado ou custo de mercadoria vendida. Eu tenho um outro balde chamado imposto, um outro balde chamado comissão, um outro balde chamado despesa comercial, um outro balde chamado salário mais encargos, ocupação, que é aluguel, condomínio, por aí fora, despesas administrativas, o salário do dono e o custo não operacional. À medida que eu organizo as minhas contas para elas serem classificadas aí, eu consigo montar esse DRE e ver para onde o meu dinheiro está indo. Então, nesse caso aí, né, veja bem que 35% da venda está indo para mercadoria, 19% da venda está indo para salários, 10% da venda está indo para aluguel, 8% da venda está indo para despesa administrativa, 6,7% da venda está indo para o salário do dono. E está sobrando, nesse caso, um lucro, né, de 16%, que a gente chama de lucro, vamos chamar aí de
lucro bruto. Aí eu tenho que tirar o custo não operacional. Estou pagando uma prestação, por exemplo, de R$ 5.000 lá para o banco. Então, eu vou ter um lucro líquido de 11.600 ou 9,7% da venda. Então, é isso que nós ensinamos no primeiro workshop. Bom, mas agora eu preciso de ensinar uma outra ferramenta, que é o balanço patrimonial gerencial ou balanço gerencial. Todos os anos, pessoal, para quem declara imposto de renda, é uma espécie de um balanço que a gente faz. Quanto que você tinha no ano passado, quanto que você recebeu, quanto que você gastou, quanto que sobrou, e desse a sobra, o que você comprou? Comprou um carro, comprou um móvel para sua casa, pagou o plano de saúde, pagou a escola do seu filho, e aí quanto que te sobra? E aí tem alguns itens que o governo permite você deduzir, então você deduz para pagar menos imposto. E tem outros itens que o governo não permite você deduzir. Então, mesmo você tendo aquele gasto, você não pode abater isso da base de cálculo do imposto, né? O governo admite aí gastos com saúde, empregada doméstica podia, agora não pode mais, né? Gasto com educação tem um limite, então, enfim, é isso aí. Então, no caso do balanço, eu tenho aqui 3 empresas, né? Então, exemplo de 3 empresas. A empresa 1 tem de ativos 650 mil, a empresa 2 tem 1 milhão em ativos e a empresa 3 tem 819 mil em ativos totais, né? Então, a empresa 1 tem R$ 4.900 no caixa, a empresa 2 33 mil, a empresa 3 17. A empresa 1 tem no contas a receber 56 mil, a 2 23 e a empresa 3 só 2.300. E a empresa 1 tem de estoque a preço de custo 240 mil, a empresa 2 600 mil e a empresa 3 400 mil. Aí eu pergunto para vocês, qual dessas empresas é a melhor? Alguém arriscaria dizer? Isso foi uma pergunta, vocês podem interagir comigo, viu? Eu não sei. Não sabe. Até mesmo porque não dá para saber mesmo, porque eu só estou olhando por um prisma. Eu tenho que olhar um segundo prisma. Isso é só os ativos. Agora vamos ver os passivos? A empresa 1 tem de empréstimo para pagar, ela deve 100 mil de empréstimo, ela tem 53 mil de custos operacionais de um mês, ou seja, se ela fechar as portas, ela tem que pagar 53 mil, e ela deve 240 mil a fornecedores. A empresa 2 tem um passivo de 1.153.000, e a empresa 3 tem um passivo de 703. Então, o que interessa mesmo é o patrimônio líquido. A empresa 1 tem 257 mil de patrimônio líquido, ou seja, ativo menos passivo. A empresa 2 está com um patrimônio líquido, um PL negativo de 147 mil. E a empresa 3 tem um PL de 116 mil. Então, na hora que a gente olha, a melhor empresa nesse contexto é a empresa 1, que tem um maior patrimônio líquido, são os seus ativos menos o passivo. Embora o ativo da empresa 2 seja maior, que é de 1 milhão, mas ela tem também um maior passivo. Então, por isso que a gente precisa entender, né? Às vezes você vê uma empresa muito boa, muito rica, aparentando muita coisa, mas às vezes ela tem um passivo que é maior do que o seu. Então, não importa o que você tem, o que importa é o que você tem menos quanto você deve. Isso é o que importa, né? Bom, então o balanço, gente, é uma foto do agora. É quanto você tem hoje. A gente sempre fala no balanço do hoje. Uma empresa hoje virou meia-noite, amanhã pode ser outra. Pode ser que ela tinha no contas a receber 200 mil e amanhã ela recebeu esses 200 mil, então mudou a situação dela. Pode ser que ela tinha muito estoque, vendeu muito o estoque hoje, vendeu muito, o estoque diminuiu, aumentou o contas a receber. Então, a todo momento isso fica girando ali, né? Então, patrimônio líquido é a diferença entre tudo que você tem menos tudo que você deve. Muitos empresários, né, no passado, mesmo que na caneta, no caderninho, falavam, Marcos, eu sei que no final de 2019 eu tinha um carro, tinha esse imóvel aqui, tinha tanto em estoque, tinha tanto em dinheiro no banco e tal. Agora, no final de 2020, eu estou olhando e eu tenho mais do que eu tinha no ano passado. Então, eu tive uma evolução patrimonial, é assim que a gente chama, né? São os ativos menos passivos e mostra se você está evoluindo ou não. Se você, no seu imposto de renda,
no imposto de renda de 2018, você fala lá que recebeu no ano 100 mil, gastou 80 e 20 você guardou no banco. No outro ano, você também recebeu 100 mil, né? E nesse ano você gastou só 70 e colocou 20, 30 no banco, você tinha o 20 do ano anterior, com mais o 30, agora você tem 50. Você vê seu patrimônio evoluindo. Ou também pode ver ele evoluindo, né? Sendo que você pode estar gastando mais do que ganha, né? Então, aqui eu estou dando um exemplo, né? E o balanço patrimonial tem muito jeito de você apresentar. Aqui eu estou dividindo ele de uma forma mais didática. Eu tenho a parte que eu chamo de ativo circulante. É o que você tem no caixa, no banco, aplicação, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, o contas a receber e o contas a receber em atraso. Ele é circulante porque ele circula o tempo inteiro aqui, ó. Ora, o dinheiro está no caixa. Aí você tira o dinheiro do caixa para poder comprar estoque. Aí comprou o estoque, ficou imobilizado. Mas vendeu o estoque, aí ele volta por contas a receber. Então ele fica passeando por aqui. Então ele circula a todo momento aqui, por isso que chama circulante. Essa empresa aqui, numa foto, vamos imaginar que seja o dia de hoje. Hoje é o dia 6/10. No dia de hoje, essa empresa tinha no caixa dela 16 mil, nos bancos 129, aplicação na caixa 103, no contas a receber 181 e no contas a receber em atraso 20 mil. Essa empresa tinha de ativo 451 mil. Mas tinha lá de estoque, de mercadoria de revenda, 471 mil. Tem uma pergunta para fazer aí para a pousada. Os seus lençóis e toalhas são estoque? Não. Não. Não ouvi. Não. Não. Por que ele não é estoque? Ele é imobilizado. Ele é imobilizado, muito bem, porque você não vende o seu lençol e a sua toalha, né? Você não fala assim, pode levar, né? Que isso já faz parte do preço, né? Então significa que os seus lençóis e toalhas sofrem um negócio chamado depreciação. Toda vez que alguém vai se hospedar e está usando o lençol, a toalha, a cama, a TV, aquilo está se depreciando. É como se você tivesse que fazer uma poupancinha para quando o lençol ficar velho, a toalha ficar velha, você vai lá naquele baldezinho de depreciação do dinheiro que você juntou fazendo a provisão e compra outro novo. E eu sei que todo mundo faz isso, não é verdade? Só que não, né? Só que não. A gente vai usando, no dia que acaba, eu falo, meu Deus, tem que comprar outro. E aí o que tem que fazer? Se não tem dinheiro, tem que pedir um empréstimo no banco, né? Então, agora a sua mercadoria de revenda, as frutas, os refrigerantes que ficam no frigobar, né? E por aí afora, né? E aí, nesse exemplo que eu estou dando, essa empresa tem de mercadoria de revenda 471 mil e crédito com fornecedores 34. Ela tem lá de máquinas e equipamentos 112 mil, tem 84 mil imóveis e utensílios que ela gastou para montar, que também se depreciam, tem veículos e é dona do imóvel que vale 560 mil, por exemplo. Então, na hora que você soma o imobilizado, mais os estoques e mais o ativo circulante, essa empresa tem de ativo 1.749.000. Por outro lado, essa empresa deve a fornecedores. Não é que está devendo em aberto, não, mas tem conta com fornecedor para pagar de 109 mil. Tem que pagar prestadores de serviço que foram aí fazer a jardinagem, não sei o que, são fornecedores de outro tipo de serviço, 25 mil, por exemplo. Né? Tem um custo fixo da empresa de um mês, 72 mil. Aí pegou um Pronamp, vai pagar nos próximos 12 meses 27 mil. Né? E o Pronamp, depois dos 12 meses, então a gente separa nesse momento o que são as dívidas de curto prazo, que é de hoje até 12 meses, e as dívidas de longo prazo, que é do 13º mês até o final. Então, o financiamento de 36 meses, os primeiros 12, dívida de curto prazo. Da 13ª parcela até a 36ª, dívida de longo prazo. Né? E aí, a hora que a gente olha, e às vezes tem lá, provisão, se eu for fazer minha rescisão trabalhista, eu tenho que acertar 134 mil reais com o meu pessoal. Então, essa empresa tem de passivo total 429 mil,
tem de ativo 1.700.000. Se essa empresa vender tudo que tem, receber tudo que tem para receber e pagar todo mundo, ela vai embora com 1.320.000 na mão. Então, é uma empresa que, no nosso exemplo, está muito saudável. Tem um PL de 1.320.000. Ficou claro isso? A diferença entre ativo e passivo? Tudo bem? Posso passar para frente? Porque vai ser importante esse conceito para a gente aí, ok? Ok. Então, tá bom. Estou sendo claro, né? Está claro aí para vocês? Então, vamos seguir. Então, ativo é tudo que eu tenho, passivo, tudo que eu devo, e o patrimônio líquido é tudo que eu tenho, menos tudo que eu devo. Simples assim, né? Numa linguagem mais informal, ok? Bom, e agora nós vamos falar de um conceito importante, liquidez. Vocês conseguem ver minha tela aí de fundo? O que tem aí na tela de fundo aí, hein? O que está sobrepondo ao fundo da tela? Uma casa, um carro, dinheiro e bolsa. Muito bem. Qual desses tem maior liquidez? O dinheiro, eu acho. É claro. Então, qual é o conceito de liquidez, né? É a capacidade de você transformar um bem em dinheiro, ou seja, é a rapidez com a qual você consegue se desfazer de algum ativo seu e ter dinheiro na mão, porque dinheiro na mão é o que importa. Ué, Marcos Fábio, mas o dinheiro já é o dinheiro, então ele é liquidez, é isso mesmo. O que tem mais liquidez, o dinheiro vivo ou o dinheiro no banco? O dinheiro vivo, concorda? Ele tem mais liquidez. Tanto é que tem gente, a hora que vai fazer negócio com você, fala assim, ó, é em dinheiro vivo, não é nem cartão, não é nem cheque, não é nem depósito, tá aqui o dinheiro. Você fala, bom, então se for no dinheiro, né? Então o dinheiro vivo, ele ainda faz muitas coisas importantes. Embora o dinheiro no banco, ele também é um dinheiro com alta liquidez. A menos que o banco tenha um problema, quebre e o seu dinheiro fica preso lá, né? É importante a gente falar isso, pessoal, porque então eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vou voltar lá naquela memória afetiva nossa com dinheiro. Como que a gente lembra de discutir dinheiro em casa? O meu pai tem 70 anos, 77 anos. Eu tenho 48 anos. Como que eu cresci vendo meu pai falar que era bom investir? O que vocês acham? Marcos, o melhor investimento é... Adivinha o que ele falava? Imóvel. Imóvel. Por que será, hein? Não sei. Porque a rentabilidade é mais rápida? Não. Embora as pessoas possam achar que não, quando você é um especulador imobiliário, talvez você até ganhe dinheiro. É aquele cara que compra imóvel e vende imóvel, do mesmo jeito do cara que compra carro e vende carro. Nós temos aí na figura, de um lado, um Porsche, um carro caro. Uma pessoa muito rica pagou 1 milhão nesse carro e no dia que vai vender, 2 anos depois, vai vender esse carro por 600 mil. Um cara comprou por 600 e vai revender por alguém que tem muito dinheiro, mas não quer pagar 1 milhão no carro, talvez vai pagar 650. Então ele vai ganhar 50 mil numa jogada, talvez em uma semana, né? Mas esse carro depreciou muito, ele perdeu muito valor. O imóvel, normalmente, ele não tem essa perda grande. E o imóvel tem uma outra característica. O carro, você pode bater, embora você tenha seguro. O carro pode ser arranhado, depreciado. E se bater, mesmo que o seguro conserte ele para você, ele vai perder valor. O imóvel, historicamente, ao longo dos anos, ele valoriza. Mesmo não valorizando no mesmo ritmo que o imóvel zero. Mas o imóvel ainda tem uma outra coisa, né? O brasileiro ainda tem medo de quando o Collor passou a mão no dinheiro do povo que estava na poupança, lá em 1992, a cultura da terra é porque ninguém toma ela de você, ela é sua. Então, está garantido, né? Só que tem algumas verdades que foram caindo por terra. Por exemplo, existe lá no site do Banco Central uma calculadora chamada calculadora de cidadão, que você faz cálculo atuarial, ou seja, você pagou no lote em 2000, nos anos 2000 você comprou um lote por exemplo,
30 mil reais. E hoje esse lote vale 80. Aí você fica todo feliz. Ó, eu comprei por 30 e o lote vale 80. Pega, vai lá na calculadora do Banco Central, coloca a data que você comprou o lote, põe 30 mil reais lá e vê que se esse dinheiro tivesse aplicado na poupança, quanto que valeria hoje? Talvez mais que os 80. E mais importante, é dinheiro. Se você precisar, você lança a mão. O lote, para você vender rápido, você ainda vai ter que dar um desconto. Então a gente tem que tomar um cuidado com isso. Por quê? Quanto mais liquidez para um negócio, né? Quanto mais liquidez a gente tiver, melhor. Então, eu vejo muitas pessoas falando assim, não, Marcos, apareceu uma boa oportunidade de compra e eu empatei o meu dinheiro, por exemplo, né? Empatei o meu dinheiro em compras de estrutura para montagem de estandes, e eu trabalho com evento. E eu vou alugar isso no momento certo. Beleza, você empatou um dinheiro. E a liquidez disso? Será que você consegue girar isso depois? Então, pode ser que, apesar de ter parecido um bom negócio, você empatou o dinheiro e vai precisar, às vezes, do dinheiro para pagar folha de pagamento ou para atravessar a pandemia. E quando você vai ver, fala, putz, meu dinheiro está todo empatado. E aí você tem que pedir dinheiro no banco. Eu conheço gente que agora na pandemia, gente milionária, e milionária porque o patrimônio vale milhões, mas teve que pedir dinheiro porque não tinha dinheiro para pagar a conta de energia, porque o dinheiro estava todo imobilizado, e para transformar esse dinheiro, fazer ele, né, virar dinheiro na mão, ele tinha que perder muito, e como ele não estava disposto a perder, então a gente tem que tomar cuidado com esse conceito de liquidez, né? Por isso que muitas pessoas falam assim, estranho. Às vezes a pessoa compra um carro popular por 40 mil e não compra um carro de luxo por 80. Porque na hora de vender é mais fácil você vender o carro popular. Você perde muito menos dinheiro com um carro popular do que um carro mais luxuoso. Então, ficou claro para vocês aí o que é o conceito de liquidez? Ok? Bom, Ficou. um outro conceito importante, endividamento, né? Gente, para vocês, o que é endividamento? É a compra que a gente não consegue pagar, que a gente não tem dinheiro Não, para pagar. não, Não? não. Isso é dívida. Isso é uma negação, então, né? Então, vamos lá. Fui lá e comprei um carro de 100 mil reais e dividi em 100 suaves parcelas de R$ 1.000. E estou pagando tudo bonitinho, em dia. Eu tenho dívida? Ô, Marcos, Oi. vou ter que sair e entrar de novo, porque quando meu telefone toca, eu não consigo mais escutar o que você está falando. Então você vai sair e voltar. Você está vendo o workshop pelo 4G ou pelo Wi-Fi? Pelo Wi-Fi. Então você vai fazer o seguinte: você desabilita os dados de celular, é como se eu colocasse ele em modo avião e habilita só o Wi-Fi. Porque aí as pessoas, na hora de te ligar, não vai. Eu vou dar um tempinho aí. Enquanto isso, eu vou sair da apresentação aqui rapidinho, vou dar um tempinho. É até bom. Deixa eu ver quem mais está na sala. Eu, Surama, estou aqui. Hoje, só 2 empresas, Surama. A audiência hoje não está boa, não, viu? Mas a gente está gravando, então vai dar para passar para o pessoal. A Ana Luísa também ficou de mandar o material seu e não mandou para a gente. Ô, Surama, não foi a Ana, não. Ela me cobrou. Sabe o que aconteceu? Eu tinha um dever de casa para fazer. Quando eu coloco o material apresentando assim, fica uma tela sobre a outra. Aí, na hora que eu salvo em PDF, você não vê a tela. Aí eu falei, Ana Luísa, eu vou ter que refazer tirar algumas telas. Era um dever de casa que eu fiz e eu não mandei. Estou assumindo a culpa. Assim que terminar esse workshop, eu vou fazer isso e mando para vocês, ok? Beleza. Tá bom, obrigada. Tá joia? Pronto, voltou. Voltou? Então, vamos voltar na nossa apresentação aqui, né?
Então, É só desligar os dados móveis, né, que você falou? isso. Aí você ficou no Wi-Fi, não é isso? Isso. Você desligou os dados móveis e tem que desligar lá a anteninha do celular lá para ninguém te chamar. Senão ainda continue chamando. Você só vai ficar no Wi-Fi. Ai, não sei desligar essa anteninha, não. Você bota no modo avião e liga o Wi-Fi. É igual quando a gente está andando de avião. Bota no modo avião e liga o Wi-Fi que você acessa o Wi-Fi do avião. Bom, então vamos lá. Eu estava no exemplo. Comprei um carro de 100 mil, parcela de R$ 1.000 por mês e eu estou pagando Eu rigorosamente. não tô entendendo nada. Oi? Deu algum problema aí? Fabiana, Oi. não tá dando para quê? Não tô entendendo o que você tá falando. Uai, Sorama, você me ouve bem? Eu tô te ouvindo, sim. Ô, Fabiana, vê se seu microfone está no mudo. Tem que deixar ele no mute aí. Porque pode ser que a hora que eu falo, a minha voz entra no seu microfone e continua. Se tiver ruim, você me avisa. Ela saiu. Saiu não, ela ficou no... agora ela saiu. Ela deve entrar novamente. Eu falo que tudo que é online pode poupar tempo, mas temos aí alguns problemas. Agora ela entrou novamente. Então, vamos voltar para a nossa apresentação. Então, eu estava falando que eu estou pagando 100 mil reais por... financiei um carro por 100 mil, pagando R$ 1.000 por mês, rigorosamente em dia. Eu não tenho dívida, mas eu tenho endividamento, né? Porque eu contraí o endividamento, mas que eu estou pagando com a minha operação, ok? Bom, então, endividamento ou grau de endividamento é o indicador de saúde financeira, né, semelhante ao índice de capital de giro, né, capital de terceiro, ao índice de capital de giro, não, de capital de terceiros, né, que é lá, é o seu ativo lá, né, quanto que você deve do seu ativo. Ele mede o quanto que uma empresa tem em dívidas sobre o seu patrimônio e seu ativo circulante. Então, uma empresa que tem R$ 1.000.000 em ativo e deve 100 mil, qual é o grau de endividamento dessa empresa? Fazendo conta redonda, eu tenho um ativo de R$ 1 milhão e devo 100 mil no total, meu grau de endividamento é 10% do meu ativo. Eu posso, inclusive, ter um endividamento um pouco maior. Não sei se vocês sabiam, quando, por exemplo, a Caixa Econômica Federal vai fazer uma análise de crédito para alguém financiar um imóvel, ele considera 30% da renda do casal como sendo um endividamento, como sendo o máximo de endividamento que aquele casal poderia assumir de pagamento. Então, se a renda do casal é R$ 5.000, 5 vezes 3, 15, ele entende que o limite de pagamento é R$ 1.500 por mês, que é o grau máximo de endividamento da sua renda, né? Então, existem aqui algumas fórmulas que só quando a gente tem o balanço é possível a gente fazer, tá certo? Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho o índice de liquidez corrente, é o meu ativo circulante sobre o meu passivo circulante. Então, o que significa o meu ativo circulante sobre o passivo circulante? Eu vou lá, tenho que voltar lá atrás, no meu balanço. Opa, cadê? Opa, onde que está? Tá aqui. Então, olha para você ver, essa empresa tem o ativo circulante de R$ 451 mil, né? Sobre o passivo circulante, que é 235 mil. Então, olha que interessante. Eu tenho 451 mil para pagar 235. Então, quando eu divido o ativo pelo passivo circulante, eu vou verificar que 451 mil, né, fazer a conta aqui, 451 dividido por 235, opa, eu tenho 1,9 vezes, ou seja, o meu ativo é 1,9 vezes maior do que o meu ativo circulante.
Quando a gente olha para isso, né, significa dizer que o que eu tenho de patrimônio dá para pagar as minhas dívidas ali no circulante. Lembrando, eu cometi aqui, esquecendo de falar, que o ativo circulante você soma o estoque. Então, aqui, na verdade, nessa tela aqui, pessoal, ó, que eu estou apresentando, o meu ativo circulante é os 451 mais o estoque. Quando eu vou agora para o conceito de índice de liquidez seca, aí sim é aquela conta que eu fiz antes. É o meu ativo circulante menos o estoque. Porque realmente o estoque é imobilizado, né? Pode ser que você não consiga vender. E a liquidez imediata, essa é o que você tem no seu caixa mais no banco, dividido pelo passivo circulante. E o endividamento em geral é o seu passivo total sobre o ativo total. Então, vou fazer a conta aqui, ó. O meu passivo total deu 429 mil, dividido para o meu ativo total, né? Então, quando eu olho a conta aqui, né? Quando eu olho aqui, vou voltar aqui para fazer a conta. Quando eu olho a minha fórmula aqui, então guarde um número, 429 e 1.749. Quando eu pego o meu passivo total, que é 429 mil, dividido por 1.700.000, o meu índice de endividamento está dando 0,25 ou 25%. Ou seja, eu devo 25% do meu patrimônio total. Então, é como se eu falasse, a pessoa tem um patrimônio de 1 milhão e ela deve 250 mil. 1 milhão paga 250 mil com folga. Então, eu estou com um índice de endividamento bom, né? Aqui, nessa tela que eu vou dividir com vocês depois, vem falando algumas referências. Por exemplo, o índice de liquidez corrente. O tolerável é acima de 1, mas o ideal é que seja pelo menos 2, ou seja, que você tenha no seu ativo 2 vezes o que você tem para pagar, o que você tem no seu ativo circulante, 2 vezes o que você tem que pagar no seu passivo circulante. Para que serve isso? Isso é que é importante aí da gente conversar sobre isso. Quando você não olha para isso da forma de indicador, olhando para isso da forma de números, pode ser que você está faturando, eu não estou falando mais de balanço, pode ser que você está faturando 100 mil reais por mês, tendo um lucro de 10 mil, mas por algum motivo você está contraindo dívida, você não entende, aí você fala, não entendo, eu faço as contas, estou ganhando dinheiro, está dando 10 mil de lucro, mas eu estou aumentando o meu índice de endividamento, o que está acontecendo? Pode ser que você, então, né, o balanço é como se fosse a conferência, se você está tendo lucro, o seu índice de endividamento não deveria estar crescendo, mas pode ser que você está comprando mal, tendo perdas ou desperdício, e você não está vendo, e aí você está crescendo a sua dívida, então aquele custo silencioso. Por isso que a gente precisa administrar bem as finanças para saber para onde o dinheiro está indo, ok? Então, é simples assim. Esse indicador, gente, normalmente pequenas empresas não costumam fazer isso não, tá? Mas como isso estava dentro do pedido pelo Sebrae, eu disse assim para o Sebrae, gente, eu vou explicar, mas acho que vai fazer mais sentido na hora da consultoria, né? Então, por exemplo, vamos pensar na pousada, vamos dar um exemplo da pousada aí, né? Quanto custou para essa pousada ser erguida? Concreto, tijolos, telhado, né? Se criou um patrimônio, depois comprei cama, televisão, frigobar, tal. Vamos imaginar que teve um investimento de 1 milhão, né? Então você investiu 1 milhão de reais nessa pousada, né? E aí então você tem um patrimônio aí imobilizado de 1 milhão, mas você está faturando lá 50 mil por mês, né? E está custando lá 45, e está tendo 5 mil de lucro, né? E aí como é que fica isso, né? Como é que está o dinheiro que você tem no caixa? E aí você está com dinheiro no caixa, você, ó, Marcos, eu estou ganhando por ano, né, na minha pousada 60 mil por ano. Bom, então nós vamos entrar numa outra análise. Eu pego 60 mil e divido por 1 milhão de investimento, né? Então na hora que eu faço isso, eu vou olhar quanto que está sendo a minha, né, meu indicador de atividade, que é outra coisa que eu vou explicar, né, daqui a pouco. Então a gente não pode confundir.
Os índices de liquidez seca, corrente, índice de endividamento, são coisas que a gente vai avaliar e que são dependentes do meu balanço patrimonial, se preferir o balanço patrimonial gerencial. Tem que ter o balanço para fazer. O DRE vai medir indicadores de atividade, é outra coisa que a gente vai falar, ok? Ficou claro isso aqui? Vou passar para frente. Então, já entrei agora no conceito de atividade, que são os indicadores que têm o objetivo de mensurar as várias etapas de um ciclo de uma empresa, né? Então, a gente vai olhar para a gestão do negócio, ok? Bom, então vamos falar de alguns conceitos importantes. Vocês já devem ter ouvido falar de prazo médio de pagamento e prazo médio de recebimento. Já devem ter ouvido falar isso, né? Eu tentei ser o mais simples possível na explicação. O prazo médio de pagamento mostra basicamente a quantidade média em dias que eu estou levando para pagar os meus fornecedores. E o prazo médio de recebimento é o prazo médio que eu estou levando para receber o dinheiro. Então, vamos dar um exemplo da forma mais simples possível, né? O meu fornecedor, por exemplo, né? O fornecedor aí da empresa de eventos, da Sumar aí, me vende com 30 e 60. Não, te dou 30 e 60. Então, beleza, 30 mais 60, pago com 30 e com 60. 30 mais 60, dividido por 2. Meu prazo médio de pagamento, 45 dias. Se fosse 30, 60 e 90, é 30 mais 60 mais 90, vai dar 180, dividido por 3. Sempre você vai somar os prazos e dividir pela quantidade de prazo. 30 e 60 são 2 pernas, 30, 60 e 90 são 3 pernas, ok? Então, seu prazo médio de pagamento é 45 dias. Então, você está pagando, em média, com 45 dias. E seu prazo médio de recebimento? Não, Marcos, eu estou pagando com 30 e 60, mas estou vendendo com 30, 60 e 90. Na minha pousada, por causa da pandemia, estou tendo que dividir de 3 vezes no cartão. Ótimo. 30, 60 e 90. Então, é 30 mais 60 mais 90 dividido por 3. Deu 60 dias. Se é esse o seu caso, você está recebendo em média com 60 dias e pagando em média com 45 dias, você vai precisar de um negócio chamado capital de giro para operar durante 15 dias. Seu capital de giro é durante 15 dias. E se fosse ao contrário, se estivesse recebendo com 30 e 60 e pagando com 30, 60 e 90. Opa, a conta era ao contrário, notícia boa. Você está trabalhando com o dinheiro do seu cliente 15 dias. O seu cliente está te dando 15 dias à frente, ok? Então, eu já contei o motivo, né? Para que eu preciso saber o meu prazo médio de recebimento e o meu prazo médio de pagamento? Para eu saber minha necessidade de capital de giro. Quero contar uma historinha para vocês aqui que ela é muito importante, tá? Trabalhei para um cliente, esse cliente de pousada, daqueles caras assim, não gosto de dever ninguém, eu não vou dever ninguém, tudo que ele ia comprar era à vista. Ele recebia o dinheiro, quanto que é? Manutenção do ar-condicionado, é tanto, é à vista, tanto. Ia fazer compra lá no supermercado, perguntava se queria dividir, ele não, é à vista, pá. Na hora que ele estava vendendo os pacotes da pousada, ele estava dividindo lá de até 2, ou dependendo do caso, 3 vezes. O que estava acontecendo? Ele tirava o dinheiro do caixa à vista, mas ia receber com 30, 60 e 90. Então, esse cara estava com um problema. Ele tinha lá 10 mil na conta, mas ele não podia mexer nesses 10 mil, porque esses 10 mil ele precisava para pagar tudo à vista. Então, ele tinha o dinheiro, mas o dinheiro não era dele, porque ele queria pagar tudo à vista. Aí eu falei para ele assim, e se você começar a comprar tudo a prazo? Você automaticamente vai liberar esses 10 mil reais, porque esse 10 mil que você precisa ter no caixa hoje, você só vai precisar no mês que vem. Então, você tem 10 mil a mais para fazer alguma outra coisa. Mas ele é muito resistente, porque ele ganhava algum desconto pagando à vista. Bom, ele estava certo à medida que ele tinha os 10 mil, ganhava o desconto pagando à vista. Só que o desconto tinha que valer a pena. Por quê? Porque dependendo do dinheiro que ele estava precisando, aconteceu um caso que ele precisou de dinheiro e ele estava comprando à vista e teve que antecipar cartão. E quando você antecipa cartão,
você já viu a taxa o que é. Embora hoje tem essas empresas, esses bancos digitais que estão com as políticas muito interessantes. Tudo que você está vendendo a prazo, você está podendo antecipar tudo e, bem dizer, não pagando nada, com taxas muito boas. Aí vale a pena. Então, vamos sempre lembrar, foi um custo mover esse dono dessa pousada da ideia de que ele não precisava pagar tudo à vista para liberar capital, né? Porque às vezes ele precisava fazer um investimento e aí não tinha dinheiro, porque estava insistindo em pagar tudo à vista. E olha que interessante, né? O maior custo dele, né? Ele tinha custo pessoal e depois ele tinha custo lá dos insumos lá, né? Do café da manhã, ele tinha um restaurante junto também, então a compra de mercadoria por aí afora, né? Então, quando a gente convenceu ele a pagar, por exemplo, fazer compra no cartão com 30 dias, dependendo do valor até dividido de 2 vezes, na hora que ele estava recebendo do hóspede, que estava hoje, que também, né, dividiu de 2 vezes, era a hora que ele também estava tendo que pagar o cartão dele. Então, ele conseguiu aproximar pagamento com recebimento. Então, por isso que a gente precisa entender, né, a diferença aí de prazo médio de pagamento com prazo médio de recebimento para calcular a quantidade de capital de giro que a gente precisa, ok? Bom, eu vou falar de uma coisa aqui, prazo médio de renovação de estoque, e talvez eu tenha que falar isso mais para alguma empresa do grupo que seja varejo, né? No caso da prestação de serviço, não tem muito isso, embora num caso ou outro pode ser que tenha. No caso da pousada, não. No caso da empresa de eventos da Surama, não. No caso da empresa de van, acho que é do Odair, que estava lá no grupo também, não, né? Não é muito comum. O prazo médio de renovação do estoque normalmente vai se aplicar à empresa que tem giro de mercadoria, né? É um conceito interessante esse aí de empresa, né, que tem giro de mercadoria. Por que isso que a gente precisa avaliar, né, muito isso? Vamos imaginar, então, o que é isso, né? O prazo médio de renovação de estoque. É o seu estoque dividido pelo seu custo de mercadoria vendida, vezes 360. Então, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu tenho loja de Havaianas. Então, eu tenho que saber se aquele estoque meu que está lá, ele gira quantas vezes no ano. Deixa eu contar para vocês que tem empresa que tem um estoque que demora 1 ano e meio para girar, porque está com estoque velho, não queimou na hora que deveria queimar, né? Então, vou contar um caso aqui simples, né? Vou dar um exemplo. Isso aqui é um caso real, só estou ocultando o nome da empresa. É um cliente meu que o estoque dele está a preço de custo R$320 mil. Então, contamos lá seu estoque 320 mil. O custo de mercadoria vendida dele, na média do que ele vende por mês, é R$288 mil, né? Então, ele vende lá, né, um exemplo, ele vende lá 500 mil por mês, 288 mil que ele tem para pagar para fornecedores. E ele tem 320 mil no estoque. Então, quando eu pego 320 mil, divido por 288 e multiplico por 360, né? Ou seja, o prazo médio de renovação do estoque desse cliente meu está dando, em média, um pouco mais de 400 dias, né? Então, deixa eu até fazer essa conta aqui, gente, para ver se não está... Conferir, né? 320 mil dividido por 288 mil vezes... É isso mesmo. Então, está dando 400 dias, ou seja, esse cliente leva 1 ano e pouco para renovar o estoque dele inteirinho, né? E o ideal é que isso fosse menor. O ideal mesmo, melhor dos mundos, é que eu pudesse renovar meu estoque, por exemplo, se eu for um varejo, 2 vezes no ano, né? Quem está renovando 3 vezes no ano está no céu. Mas normalmente, às vezes, a pessoa está ali estocando. Aí você fala assim, mas como é que a pessoa fica tanto tempo sem renovar estoque se todo mês ela está comprando? É porque acontece um problema. Ela compra mercadoria todos os meses, mas acontece que o estoque que fica lá dentro tem estoque que fica parado. Então, ele não está girando. Está girando o que está comprando, o que está vendendo está bem, mas tem o estoque que fica parado. Temos que tomar cuidado com ele, então, né? Isso não se aplica muito a serviço. Então, a agência de turismo não vai ter isso,
Pousada, se tiver muito pouco, só se, por exemplo, uma vez eu trabalhei para a pousada em Tiradentes que tinha um estoque lá muito grande de vinhos, ela tinha uma adega muito grande. Aí até se aplica esse conceito. Mas normalmente o material de giro ali do dia a dia não se aplica muito não, né? Então, falando de empresas de serviço, isso não é uma conta muito comum, mas eu estou explicando porque está lá, né? Foi um pedido e acho que é uma conta interessante se tiver alguma empresa aí de venda, por exemplo, uma loja de artesanato que está ligada a turismo, né? É uma loja de artesanato e tem que ver quanto tempo que está gerando os seus itens de artesanato aí. Então, é uma conta importante para fazer. Vamos lá, então, agora falar de rentabilidade, né? Dei um exemplo aqui, numa tabelinha. Eu tenho receita total, né, R$1 milhão, essa empresa está vendendo num ano 1 milhão, teve de despesas num ano 800 mil, teve um lucro bruto de 200 mil. O que é lucro bruto? Minha receita e minhas despesas. Só que vamos imaginar que essa empresa não é do Simples e depois que operou o lucro, ela tem que pagar imposto sobre o lucro, que é imposto de renda de pessoa jurídica. Aí ela pagou lá 40 mil. Então, o lucro líquido dessa empresa é 160 mil. Então, o que é o conceito? Agora que a gente vai falar de margem de lucro e lucro líquido. Lucro bruto, receita total menos despesas totais. Lucro líquido é quando você tira do lucro bruto o imposto que você pagou. Mas no caso de vocês que são empresas do Simples, vocês pagam imposto de renda já junto do faturamento lá na alíquota do Simples. Então, uma pousada vendeu 50 mil no mês, tirou nota de 50 mil, vai vir lá o seu Simples, junto com o ISS e tudo mais. Então, já está pagando ali. Então, ali nós temos que fazer uma conta diferente. É a receita bruta, que é 50 mil, e a receita líquida, que é a receita menos os impostos, né? Pagou 5 mil de imposto, receita bruta 50 mil, pagou 5 mil de impostos, receita líquida 45 mil. Dali você vai tirar todos os seus custos, tá certo? Então, quando a gente vai falar aqui, eu tenho, né, ficou até um pequeno erro aqui, deixa eu consertar de uma vez, isso aqui não é lucro bruto, é lucro líquido, ok? Então, esses são os conceitos. Então, só relembrando, lucro bruto, tudo que eu vendi, menos tudo que eu custei. E lucro líquido, do que sobrou de lucro, o que eu tirei de imposto que eu paguei sobre o lucro, me gera lucro líquido. Numa empresa do Simples, na grande maioria das vezes, o lucro bruto R$200, 200 mil aqui, se fosse uma empresa do Simples, às vezes no lugar do imposto de renda, vai ter lá o pagamento da prestação do banco. Estou pagando num ano 100 mil de prestação. Então, o lucro líquido seria 100 mil, ok? Então, é um conceito também muito simples, mas é importante. Agora, é a hora que talvez uma das contas que eu mais gosto, que eu vou voltar no exemplo da pousada, que foi R$1 milhão de investimento. Então, vamos imaginar aqui que eu fiz um milhão de investimento na pousada, né? Nesse exemplo aqui, eu estou dando um exemplo de uma pessoa que tem um patrimônio líquido de 10 milhões. Né? Tem um patrimônio de 10 milhões líquido e eu tenho um lucro líquido de 160 mil por ano. Então, a rentabilidade é o lucro líquido anual sobre o patrimônio líquido. Essa empresa teve 160 mil no ano e tem um patrimônio líquido de 10 milhões. Então, a rentabilidade é os 160 mil, né? Desculpa, aqui é 160 mil por mês. É 160 mil vezes 12, dividido por 10 milhões. Está dando uma rentabilidade de 19,2%. Muito bom. Está aplicando esse patrimônio a 19,2% ao ano. Mas vamos lá no exemplo da pousada de 1 milhão. Vou fazer aqui na minha calculadora. Tá certo? A pousada investiu 1 milhão. 1 milhão não, tem um patrimônio líquido de 1 milhão. 1 milhão aqui na minha calculadora, não sei se dá para vocês verem. E essa pousada teve 60 mil de lucro no ano. Apurou lá lucro líquido de 60 mil. Então, é 60 mil dividido por 1 milhão. Vezes 100. Essa pousada está tendo uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido de 6% ao ano. O que dá 6% ao ano, hein, gente? 6% ao ano, fazendo uma conta simples, 6% dividido por 12
Só fazendo conta simples, 0,5% ao mês. Poupança, né? Bom, então você está tendo uma rentabilidade de poupança. No caso dessa empresa nossa, está dando 19%. Gente, a conta não é tão simples não. Estou dividindo só para fazer conta de chegada mesmo. 19,2% dividido por 12 é 1,5%, 1,58% ao mês. Qual aplicação está nos dando 1,58% ao mês? Não, Marcos, a poupança está baixa. Não tem aplicação. A melhor aplicação que eu estou vendo no mercado aí está dando 0,5%. Tá bom. Você está aplicando o seu dinheiro a 1,5%, está muito bom a sua rentabilidade. Agora, se você talvez aplicasse em bolsa, você ganharia mais. Mas o problema da bolsa é que é alto risco. Você está afim de entrar nisso? Então, a gente tem que tomar cuidado. É aqui que entra uma grande discussão, né? Você compra um apartamento de 1 milhão para investimento e vai alugar esse apartamento por R$2.000 por mês. Então, vamos fazer a conta. R$2.000 por mês dividido por 1 milhão. Vezes 100. Esse apartamento que você pagou 1 milhão e está alugado por 2.000 por mês, está te gerando 0,2% de rentabilidade. Agora você montou a pousada com 1 milhão. E aí agora você está ganhando por ano na sua pousada 200 mil. Opa! Sua rentabilidade é 200 mil dividido por 1 milhão. Então, significa dizer que você está ganhando 20% de rentabilidade sobre o capital investido. Você prefere comprar um apartamento ou montar a pousada? O empreendedor vai dizer, melhor comprar pousada. Mas o meu pai de 77 anos vai falar, né? Desculpa, falei ao contrário. Não, tá certo. O empreendedor vai falar, é melhor montar pousada, me dá mais rentabilidade. Mas o meu pai de 77 anos vai falar, é melhor comprar um apartamento, porque o apartamento é seguro, pousada pode quebrar, né? Então, isso tem a ver com o mindset, com a mentalidade que a gente tem. Bom, vou explicar agora um conceito chamado ponto de equilíbrio. Conceito simples de explicar. E para isso eu vou precisar da DRE, que é aquela DRE que a gente vem trabalhando aí, né? Então, tá a DRE aí. E aí eu tenho a setinha aqui embaixo, ponto de equilíbrio. E eu tenho dois tipos de ponto de equilíbrio. O operacional, que é quando eu troco cebola, minhas receitas menos as despesas, né? Se eu não tivesse prestação de 5 mil aqui, se eu não tivesse 5 mil para pagar, eu teria de prestação, né? Nada mais, nada menos, né? 5 mil aqui de prestação. Aí eu teria que ter o meu ponto de equilíbrio geral, que é quando eu tenho que pagar as contas do mês da minha empresa e ainda pagar a prestação. Perceba que nesse exemplo, 100 mil reais é o que eu preciso vender para pagar tudo e não ter lucro nenhum. É o ponto de equilíbrio geral, inclusive pagando a prestação. Se eu não tivesse a prestação para pagar, 91 mil. Deixa eu explicar a lógica. Ponto de equilíbrio. Aonde as coisas se equilibram, né? Então, funciona assim, gente. Quando eu começo um mês, o mês ele está aqui em dias, e aí eu tenho o meu custo total. É o meu custo fixo mais o variável. Então, eu tenho a linha do custo total. Quando eu começo o mês, aqui, no início do mês, eu não sei quanto eu vou vender ainda, mas à medida que eu vou vendendo, eu vou subindo, que é a minha venda total. Na hora que a minha venda total cruza o meu custo total, eu tenho chamado ponto de equilíbrio. Ou seja, antes da minha venda total cruzar o meu custo total, eu estou no prejuízo. Na hora que a minha venda total ultrapassa a zona do ponto de equilíbrio, é a zona que vocês estão vendo aí na tela em azul, que é a zona do lucro. Muito bem. Quando eu penso, então, vou dar um exemplo simples. Aqui estão os dias do mês, 5, 10, 15, 20, 26 e 30. E eu tenho aqui a minha venda total, o gráfico, aqui a venda em reais, e eu tenho meu custo total aqui. Quando eu olho, o meu ponto de equilíbrio, nesse exemplo que eu vou dar aqui, ele está sendo alcançado no 26º dia. Fico 30 dias aberto. No dia 26 eu bato o meu ponto de equilíbrio. Bom, como que eu poderia fazer para
diminuir o meu ponto de equilíbrio, eu trabalhar mais folgado. Não, Marcos, seria bom se eu conseguisse trazer meu ponto de equilíbrio lá para o dia 20, por exemplo, né? Ou seja, se você bate o seu ponto de equilíbrio no dia 20 e ainda tem agora mais 10 dias para trabalhar, você trabalha mais folgado. Como que eu faço para baixar o ponto de equilíbrio? Tem duas formas. A primeira forma, se você vender mais, então você empreende um esforço maior de vendas e aí você é mais agressivo no início do mês, você aumenta a sua venda, você alcança uma quantidade maior de venda nos primeiros dias do mês, então o seu ponto de equilíbrio automaticamente vem para o dia 20. Significa dizer, você foi mais agressivo, botou meta mais agressiva no início do mês, fez mais propaganda e tal. Opa! Quem faz isso com a gente é a companhia aérea, né? Coloca muita promoção, pacotes promocionais para você comprar o voo. A hora que o voo atinge o ponto de equilíbrio ali, ele fala, não, agora que eu já paguei o custo do meu voo, vou aumentar o preço, porque quem comprar agora de última hora vai me comprar mais caro e o problema dele que é ali que eu ganho dinheiro com aquela pessoa. Então, primeiro ele trabalha para atingir o ponto de equilíbrio, depois ele trabalha para ganhar dinheiro aí, né, nesse caso. Então, empreender um esforço adicional de vendas é uma maneira de eu diminuir os dias, né, trazer meu ponto de equilíbrio para menos dias. Uma fórmula interessante. Mas como o ponto de equilíbrio é um cruzamento entre vendas e custo, tem uma outra forma também de eu atingir meu ponto de equilíbrio, né? Uma das maneiras, então, de baixar o ponto de equilíbrio é aumentando a energia de vendas para bater a meta o quanto antes, né? Agora, nós temos uma outra situação. Se eu tenho meu ponto de equilíbrio no dia 26, do mesmo jeito, e as vendas está difícil, né? Está difícil vender mais, a pandemia, não estão deixando botar mais gente na pousada, não tem o evento, tal... Estou fazendo pouco evento de gente menor quantidade, eu tenho que conseguir baixar meu custo fixo. E baixar meu custo variável também. Quando eu abaixo meus custos totais, eu também, automaticamente, trouxe o meu ponto de equilíbrio dia 20. Agora, se eu consigo fazer as duas coisas, ao mesmo tempo aumentar a energia de venda e baixar custo, no melhor dos mundos. Então, a gente precisa de olhar para o nosso negócio. Tem um dono de uma pousada que colocou placa fotovoltaica. Então, o que ele fez? Diminuiu a conta de energia, fez um investimento, mas no longo do tempo vai recuperar isso. Diminuiu a conta de energia, ao longo do tempo a economia vai pagar o investimento que ele fez e ele ainda continuou diminuindo o custo. Ou seja, a hora que a pousada estiver cheia, ar-condicionado moendo, muita gente, ele vai faturar mais, mas o custo dele não vai subir. Então, um exemplo aí para baixar custo. Eu sempre falo que a melhor maneira para prestador de serviço baixar custo é transformar custo fixo em variável, né? Então, se a gente pensa aí, eu sou uma empresa de eventos e eu tenho 4 funcionários fixos, né? Tendo ou não tendo evento, eu tenho que pagar aquelas pessoas. De repente, eu consigo transformar essa mão de obra em variável. Quando tem evento, eu pago mais caro um pouco, mas ele não é fixo, só pago quando vai ter o evento. Muitos restaurantes fazem isso com garçom de final de semana, né? Quando a demanda aumenta, põe mais garçom e tal. Então, é uma maneira de você baixar o seu ponto de equilíbrio, ok? Então, a melhor maneira de baixar o ponto de equilíbrio em dias é reduzindo o custo fixo, principalmente, porque aumentar vendas não é nada fácil, ok? Bom, então, como que se apura o custo? É uma fórmulazinha básica, você vai precisar do DRE. Então, por isso que nós, na consultoria financeira, vamos ensinar você a montar o seu DRE, porque de lá a gente tira boas informações. A fórmula é o seu custo fixo em real, dividido por sua margem de contribuição, dividido por 100. Então, nesse exemplo aqui, o meu custo fixo, 53 mil, margem de contribuição, 58%, dividido por 100. Então, é 53 mil dividido por 0,58. O ponto de equilíbrio é R$91 mil, que está aqui, ou 76% do meu faturamento atual. Faturo 120, mas se eu estiver faturando 91, eu estou trocando cebola. Marcos, mas 91 você está trocando cebola, mas você ainda tem R$5 mil de prestação para pagar. Opa, então não é assim que eu vou fazer o cálculo do ponto de equilíbrio. Eu tenho que fazer o cálculo do ponto de equilíbrio geral e não do ponto de equilíbrio operacional, porque eu tenho dívida. Né? Dívida não, eu tenho endividamento e eu preciso pagar em dia para não virar dívida.
E aí, então, quando a gente faz isso, então eu vou somar na minha fórmula do ponto de equilíbrio o custo fixo, que é 53 mil, mais a minha prestação de 5 mil, que é o custo não operacional, dividido pela margem de contribuição sobre 100. Então, neste exemplo, é os 53 mil mais os 5 mil dividido por 58 sobre 100. Então, 58 mil dividido por 0,58, eu tenho 100 mil ou 83% do meu faturamento atual, né? Então, uma conta muito simples aqui em relação ao ponto de equilíbrio. Bom, o conteúdo que eu tinha por enquanto é esse do nosso dia de hoje. No próximo workshop nós vamos ver formação de preço e uma série de coisas, né? Então agora